Pronto. Tá. Então, olha, a gente vai começar. Eu primeiro vou falar de dois dispositivos importantes, né? Vou lembrar um pouquinho daquilo que nós já aprendemos, que eram os resistores, né? Então, nós vimos que os elementos que nós chamamos de resistores, eles fazem o quê? O que um resistor faz, né? Ele bloqueia, não é que ele bloqueia, mas ele dificulta a passagem da corrente elétrica. E a gente sabe que corrente elétrica nada mais é do que movimento ordenado de elétrons. Então, se a gente tem elétrons caminhando, né, por causa de uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, então eu vou falar que entre o ponto A e o ponto B existe uma diferença de potencial ou tensão. Essa tensão entre o ponto A e o ponto B é capaz de fazer com que os elétrons livres se movimentem de forma ordenada, ou seja, eu tenho corrente elétrica atravessando esse fio. Só que a resistência faz? A resistência tenta impedir a passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que percorre aquele dispositivo. E aí tem uma lei que nós vimos, que é a lei de Ohm, que diz que a tensão no terminal do resistor, eita, minha cachorra, é o valor da resistência vezes Frida, vezes a corrente elétrica que percorre esse resistor. Só um minutinho, peraí. Frida. Desculpa, gente, a Frida tá animada hoje, né? E aí, a partir disso, a gente vai ampliar os nossos elementos no nosso circuito, né? Além de ter os resistores, que são elementos que transformam energia elétrica em calor, a gente tem, por exemplo, a resistência, né, do ferro de passar roupa, a gente tem a resistência do chuveiro. Então, ao dificultar a passagem da corrente elétrica, a transformação de energia elétrica em calor nesses dispositivos que têm resistência. Só que além de resistores, nós temos outros dispositivos chamados de geradores, né? O que os geradores fazem? Eles vão transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, como é que a gente simboliza um gerador no circuito? Olha, a gente sabe que a pilha, por exemplo, é um gerador, ela transforma energia química em energia elétrica, ela tem um polo positivo e ela tem um polo negativo. Então, essas duas barras paralelas que eu estou desenhando aqui para vocês representam os polos daquele gerador. A barra paralela maior representa o polo positivo e a barra menorzinha representa o polo que a gente chama de polo negativo. Deixa eu permitir a entrada aqui dela, né? Pronto. Ela estava pedindo para entrar. Então, aquele dispositivo é o dispositivo que nós chamamos de geradores. Oi, Rafael, tudo bom? Esses geradores são geradores em que entre o polo positivo e o polo negativo, eles fornecem uma tensão, uma voltagem para o meu circuito. E eu chamo essa tensão de E. Esse E aqui é simbolizado pela força eletromotriz daquela pilha, daquela bateria, né? Os geradores, eles têm resistência interna. Ai, meu Deus, hoje é o dia que eu não vou conseguir explicar tudo, né? Peraí que mais alguém tá pedindo, né? Pronto, voltei lá de novo. Então, acho que agora deu certo, né? Então, esses geradores, quando eles só têm a tensão entre o polo positivo e o polo negativo, eles são chamados de geradores ideais, né? São aqueles que não têm resistência interna. Mas isso não é verdade, né? Os nossos geradores, eles têm resistência interna. Então, quando a gente vai representar, por exemplo, né, um gerador real, né, eu represento ele com o polo positivo e o polo negativo, é a representação daquela diferença de potencial nos terminais daquela pilha, daquela bateria, mas tem uma resistência interna que eu represento por um R minúsculo, né? Então, se eu ligar nos terminais desse gerador ideal, por exemplo, eu ligo uma lâmpada, essa lâmpada tem uma resistência, que é uma resistência R, toda a tensão consumida pela resistência da lâmpada
é igual à força eletromotriz produzida pelo aquele gerador ideal, pelaquela pilha ideal. Mas se eu tenho um gerador, que é um gerador que tem resistência interna, e eu ligar agora nos terminais dele uma lâmpada, por exemplo, que tem uma resistência externa R1, qual é a tensão que essa resistência aqui está recebendo? A tensão vai ser igual à voltagem, a força eletromotriz nos terminais da pilha, menos a tensão consumida por essa resistência. E a tensão consumida por uma resistência é R vezes I. Então, essa é a diferença entre um gerador que a gente chama de um gerador ideal e de um gerador real, né? No gerador ideal, toda a tensão, toda a voltagem produzida pelo aparelho é recebida pela lâmpada ou pelo resistor que está conectado nos terminais daquele aparelho, daquele gerador. Agora, se o meu gerador é um gerador que nós falamos que é um gerador real, o que acontece? Toda a tensão produzida por ela não é usada pelo aparelho que eu conecto. Por quê? Porque ela tem uma resistência interna e a resistência interna dissipa parte da energia elétrica que ela está produzindo na forma de calor. E essa tensão que ela dissipa é a resistência interna dela vezes a corrente que a percorre, né? Bom, é muito importante a gente observar que quando a gente tem um gerador, o sentido que a corrente atravessa esse gerador é no sentido em que a transformação de energia química em energia elétrica. Então, qual o sentido que a corrente percorre esse circuito? É o sentido do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente elétrica ela vai do polo de menor potencial, menor energia, a uma transformação de energia química aqui em energia elétrica, e quando ela sai de um polo mais positivo, ou seja, de um potencial maior. Então, esse é o sentido com que a corrente atravessa um gerador, né? Existem aparelhos que são aparelhos que consomem energia elétrica. A gente chama de receptores elétricos ou motores, né? Como é que é um símbolo de um receptor num circuito? Também vai ser uma barra positiva e uma barra negativa. Eu vou ter aqui esses dois polos, né? Só que com a única diferença, né? Quando a corrente atravessa esse dispositivo, ela entra pelo polo de maior energia, né, energia elétrica, ela consome essa energia elétrica e quando a corrente sai, ela sai pelo polo negativo, ou seja, de diminuição dessa tensão. E olha que interessante, né? Então, quando a gente olha um circuito, esse símbolo da barra maior e barra menor pode tanto representar um gerador de energia elétrica quanto um receptor de energia elétrica. Por isso que a gente vai ter que tomar bastante cuidado quando a gente estiver olhando os nossos circuitos. A gente tem que tomar muito cuidado. Como é que eu vou saber se aquele dispositivo é um dispositivo que está gerando energia elétrica ou ele está consumindo energia elétrica? Pelo sentido da corrente. Então, se a corrente for do negativo para o positivo, no sentido em que aumentou o potencial elétrico, ele está gerando energia elétrica, mas se a corrente entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo, no sentido que houve uma queda de tensão, esse aparelho está consumindo energia elétrica, esse aparelho é um receptor, tá bom? Bom, quero saber se vocês entenderam a explicação até aqui. Alessandra, Rafael, Lívia. Eu entendi, professora. Tá bom? Bom, qual que é o problema agora, né? Nos nossos circuitos agora, eu não vou ter só resistores. Eu vou ter um circuito que tem resistor, que tem gerador que produz energia elétrica e tem os motores que transformam energia elétrica em movimento. Que nem o motor do liquidificador, da batedeira de bolo, da máquina de lavar, né? Então, nosso circuito agora vai ter esses três elementos ao mesmo tempo. E a gente vai começar com um circuito muito simples, o circuito de uma única malha, né? Já vou pegar aqui o exemplo número 1 na nossa lista, porque a gente vai começar a observar. Ó, esse aqui é o exemplo número 1, né? Olha, se vocês perceberem aqui, eu tenho um resistor de 2 ohms. Qual que é a função desse resistor? Transformar energia elétrica em calor, né? Eu tenho outro resistor de 7 ohms, eu tenho um resistor de 1 ohm e um resistor de 30 ohms. E aqui ele falou o sentido da corrente, né?
Se eu olhar com um pouquinho de cuidado, ó, a corrente ela tem que dar volta no circuito, né? Ó. Então a corrente está fazendo esse caminho aqui, ó. Ela volta, né? Ó, ela passa pelo resistor de 7 ohms, ela passa por esse dispositivo aqui embaixo de 40 volts, né? Ó, olha, e ela retorna ao circuito, né? Ó. Então a nossa corrente está caminhando no sentido que o ponteiro do relógio anda, está caminhando no sentido horário. O que ele quer, né? Determina a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito abaixo. Daí qual que é a questão? Será que esse dispositivo aqui é um motor? Ele está consumindo energia elétrica ou ele é um receptor? Ele é um receptor que está consumindo energia elétrica ou ele é um gerador? Como o problema já deu o sentido da corrente, olha, eu percebo que a corrente entra pelo polo negativo e quando ela sai pelo polo positivo. Ou seja, está aumentando o potencial. Esse dispositivo de 20 volts, ele é um gerador, tá bom? Agora, quando eu caminho, eu vejo que esse outro dispositivo, a corrente também vai do negativo para o positivo. Então, está indo no sentido que está aumentando o potencial. Então, eu tenho um outro elemento que nós chamamos de gerador. Tudo bem? E aí, a gente vai usar uma lei chamada Lei de Ohm-Poulet. Essa lei chamada Lei de Ohm-Poulet é uma lei que a gente usa para uma única malha. Uma única malha é um único caminho fechado, né? O que essa lei diz? Eu vou somar todas as tensões, né? Pegando um ponto inicial A, vou somar tudo até voltar para esse mesmo A. Então, posso escolher qualquer ponto e chamar de A, vou escolher esse ponto aqui embaixo, né? Eu vou dar a volta em todo o circuito e vou retornar até A. Então, a lei de Ohm-Poulet fala que num circuito fechado de A até A, o de A é a somatória dos E's, onde os E's são as tensões, as forças eletromotrizes dos geradores e receptores, mais a somatória aqui dos R vezes Is, né? Existem duas notações que a gente pode usar, né? Bom, o que a gente vai fazer nesse momento, né? Se eu saio do ponto A e volto para o ponto A naquele circuito, a tensão de A até A é zero. Presta bem atenção por quê, né? Porque numa malha fechada há conservação de energia. Toda energia produzida é consumida dentro do circuito. Só um minutinho, gente. Espera só um pouquinho que o professor Wagner está me ligando. Wagner, tudo bom? Boa noite. Wagner, eu estou no atendimento, eu não vou conseguir falar com você agora. Tá bom, eu acho que amanhã, pode ser amanhã, Wagner, porque eu tenho 2 atendimentos. Eu só queria fazer uma perguntinha porque é importante. A gente na comissão do Estatuinte, a gente vai chamar uma eleição para os delegados, né? Eu posso mandar uma solicitação de portaria para a gente formar a comissão eleitoral? Para quem que eu mando? Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Eu só vou aqui. Tá bom, para você me orientar direitinho, porque tem alguns trâmites burocráticos aí que eu tenho que entender, tá bom? Mas muito obrigada, Wagner. Um abraço, viu? Tchau. Gente, desculpa, viu? Peço desculpas, é porque a gente tem uma eleição aí para tocar por causa da Estatuinte, então tá um pouquinho complicado, mas tá bom. Olha, então eu vou retomar aqui porque esse é um conceito muito importante, ó. Se eu saio do ponto A, vou somando todas as tensões produzidas e consumidas ao longo de todo o circuito e volto para o ponto A, toda a voltagem produzida é consumida dentro do próprio circuito. Por isso que de A até a DDP é zero. Isso é fundamental, né? Daí a gente vai somar esses Z's. Então aqui tem um sinal importante para a gente diferenciar a voltagem do gerador da voltagem do motor. Então, toda vez que a corrente for do polo negativo para o polo positivo, no sentido que aumentou a tensão,
aquela tensão ela é gerada. Eu falo que aquela tensão é uma tensão positiva, né? Se fosse ao contrário, se eu tivesse, por exemplo, um circuito em que eu tenho primeiro o polo positivo e depois o polo negativo, então a corrente está caminhando no sentido que houve diminuição da tensão. Então aquela tensão é uma tensão de um receptor. Então na hora de eu somar essas tensões dos geradores e receptores, ela seria negativa, tá bom? Então eu venho, ó, vou caminhando, olha, do negativo para o positivo, aumentou, ela é positiva, é um gerador, continuo, vou ver só as tensões, tá, dos geradores e motores. Aqui é a mesma coisa, do negativo para o positivo houve aumento, é um gerador, então aqui eu tenho mais 40 volts e retorno para o ponto A. Então a somatória dos Z's nesse circuito, isso aqui vai ser igual a mais 20 mais 40. Pronto. Agora eu vou somar todos os R vezes I's. O que é importante que a gente perceba, né? Toda vez que a gente caminha junto com a corrente, então eu estou saindo do ponto A, eu estou caminhando no mesmo sentido que a corrente. Então os resistores, eles não produzem tensão, eles consomem energia elétrica, eles transformam energia elétrica em calor. Então esse produto R vezes I aqui, ele vai ser um produto R vezes I negativo, porque aquela tensão é uma tensão consumida no circuito. Tanto o resistor de 2, quanto de 7, quanto de 1, quanto de 30, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente I. Então, a somatória do R vezes I, como é o mesmo I, eu posso deixar o I em evidência. Então, eu vou somar 30 ohms, mais 2 ohms, mais 7 ohms, mais 1 ohm. Então, eu estou somando todos os R's que nós temos aqui, ó. Então, eu tenho 30, mais 2, mais 7, mais 1, tudo isso aqui vezes I. E com isso a gente encontra o I, a corrente que percorre o circuito, né? Isso fica muito simples, ó. Eu sei que mais 20 com mais 40 dá mais 60. Aqui a gente tem, olha, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente tem 10 mais 30, 40. Então eu vou ter menos 40 aí, ó, menos 40 aí. Tudo bem? É uma equação de primeiro grau, vou isolar a variável, menos 40i passa para o primeiro membro, mais 40i é igual a 60, ou seja, o i é igual a 60 dividido por 40, que dá 3 meios. Né? Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, isso dá 1,5 amperes e pronto. Nós encontramos a corrente que atravessa esse circuito. Tudo bem? Bom, então eu vou perguntar, vocês querem que eu volte aqui em algum pedacinho ou ficou claro? Professora, eu queria que você voltasse a explicar um pouco a fórmula, porque eu entrei uns 10 minutos atrasada e eu não entendi muito bem. Essa equaçãozinha aqui que eu estou falando? Isso. Tá. O que diz essa equação aqui, Lívia, né? Para um circuito fechado, eu vou começar... Letícia. Desculpa, Letícia. Eu vou começar do ponto A e retornar até o ponto A. Esse ponto A pode ser em qualquer ponto do circuito. Podia ser aqui embaixo, aqui no meio. Mas você vai caminhando ao longo do circuito, desde esse ponto até retornar a ele mesmo. E você vai somar todos os E's. O que eu chamo desses E's? São as voltagens, que pode ser voltagem de gerador ou motor, que eu chamo de receptor. Como é que eu diferencio um gerador de um receptor? Né? A gente sabe que o gerador é aquele que produz energia elétrica e o receptor é aquele que consome energia elétrica. É pelo sentido que a corrente atravessa o dispositivo. Então, se a corrente entrar pelo polo negativo e sair pelo polo positivo, ela está caminhando no sentido que aumenta a tensão. Então, aquele dispositivo a gente chama de um gerador. Se a corrente caminhar no sentido contrário, ela entra primeiro pelo polo maior, que é o polo positivo, e quando ela sai pelo polo menor, que é o negativo, ela andou no sentido que diminuiu a tensão. Ela foi do polo maior para o polo de menor potencial. Então, aquele dispositivo ele consome, ele é um receptor de energia elétrica. Tudo bem? Tudo sim. E aí, na hora que você vai usar essa equação, a partir do momento que você tem o sentido da corrente, o sinal desses E's, aqui já que os E's estão representando as voltagens, que pode ser de gerador ou receptor,
Como é que você sabe se é um gerador ou receptor? Pelo sentido da corrente, né? Se ele for um gerador, você sabe que a corrente está indo do polo negativo para o polo positivo. Então, o sinal do E é mais, vai ser mais 20. Se fosse o contrário, se a corrente fosse do polo maior para o polo menor, aquele sinal da voltagem seria menos 20. Tudo bem até aí? Tudo sim, professora. E daí, os resistores, eles consomem energia elétrica no circuito, eles transformam a energia elétrica em calor. Então, esse produto R vezes I, por que eu estou colocando negativo, né? Porque os resistores, eles consomem energia, né? Então, eu estou somando todas as resistências, por isso que eu somei 30 mais 2 mais 7 mais 1 vezes o I. E aí, eu calculei a corrente que percorre esse circuito. Tudo bem? Tudo, agora eu consigo entender. Tá. Professora, Oi? Pois não? rapidinho, o 20, quando você disse que o gerador vai do menor para o maior, por isso ele é positivo, no caso está indo do 20 para o 40, é assim que avalia? Não. Ó, o que é negativo e positivo? Ó, você percebe que essa barra é mais curta e essa barra é maior? Sim. Então, ó, isso aqui... Ah, entendi. Então, a mais curta é o negativo e a maior é o positivo. Ah, legal. A mesma coisa, ó, tudo isso aqui tem 40 volts, ó. Só que aqui é o polo negativo, que é a barra mais curta, e a barra mais comprida é o positivo. E a corrente, ó, ela vai do menor para o maior, por isso aqui é mais 40 volts. Ficou claro? Ficou, obrigada. Essa ciência Tá estava bom. meio estranho para mim, mas legal. Não tem problema. Ó, então, eu vou colocar mais um exemplo, porque esse aqui é um exemplo importante para que vocês entendam, né? Antes que a gente passe para os mais difíceis, né? Ó, vou colocar um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer juntos agora. E daí eu quero que vocês vão falando comigo, né? Olha, eu vou colocar aqui um circuitinho, né? Ó. Então, aqui, ó, eu não vou dar o sentido da corrente agora. Agora, vocês é que vão ter que determinar o sentido da corrente comigo. Eita, hoje minha cadela tá animada, né? Qual o dia que ela não tá, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, vou dizer, a Frida é um espetáculo. Tá, deixa eu colocar aqui. Tá. Tá, eu vou colocar vários dispositivos. Peraí, deixa eu colocar mais um aqui. Acho que aqui em cima, peraí. Vou colocar um aqui, ó. Pronto. Ó, aqui eu vou colocar 100 volts. Aqui eu vou colocar 10 volts. Aqui eu vou colocar 30 volts. E aqui eu vou colocar 80 volts, tá? Nunca se esqueçam que entre o polo negativo e o positivo, as voltagens que eu tenho aqui são aquilo que nós chamamos de E, né? São as forças eletromotrizes, aquela tensão que pode ser produzida ou consumida pelos nossos aparelhos, né? Aqui eu vou falar que eu tenho um resistor de 2 ohms, aqui eu tenho um resistor de 3 ohms e aqui eu tenho um resistor de 5 ohms. Pronto, tá lá o circuito. Daí eu vou pedir o seguinte, calcule a corrente que percorre o circuito e determine o sentido correto da corrente. Então, eu não sei se a corrente está indo no sentido horário ou se a corrente está indo no sentido anti-horário. Como é que eu faço isso usando a lei de Ohm? Então, eu começo. Eu escolho um ponto, qualquer ponto do circuito, tá? Vou escolher agora esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de A, de B, vou chamar agora de X. Olha, e eu vou chutar um sentido para a corrente. Então, eu vou falar que a corrente aqui está percorrendo esse caminho aqui, ó, né? Ao fazer o cálculo, se o valor da corrente deu positivo, é porque o sentido que eu atribuí está correto. Se ao terminar o cálculo, o valor da corrente der negativo, é porque o sentido está errado, eu tenho que inverter, sem precisar refazer a conta. Então, ó,
escolhi um ponto, eu chutei um sentido para a corrente, agora eu vou usar a lei de Ampoulet. Então, eu vou lá, o de X até X, porque eu estou chamando o ponto de X, não de A, é igual à somatória dos E's. Quem são os E's? São as voltagens, que eu chamo de força eletromotriz, mais quem? Mais a somatória do R vezes I. Então, vou lá. Se eu começo de X e volto até o X, o de X até X é igual a zero. Porque tudo que é produzido dentro de um circuito é consumido dentro de um circuito. Bom, é igual à somatória dos E's. Os E's agora, eu tenho que marcar o sinal, né? Então, eu venho, ó, tô andando junto com a corrente. Ó, aqui, ó, do positivo para o negativo, quando a corrente atravessou, ela atravessou no sentido que diminuiu, ó. Então, aqui é menos 10. Continuo caminhando, ó. Do positivo para o negativo, diminuiu de novo, ó. Então, aqui é menos 80. Continuo andando, ó. Do positivo para o negativo, diminuiu de novo. Então, é menos 30. E aqui, eu queria inverter, né? Poxa vida, desculpa. Eu vou inverter, eu vou colocar uma barra bem maior aqui, ó, tá? Então, aqui ela está indo da barra menor, negativa, para a barra maior. Então, ela foi no sentido que aumentou. Então, isso aqui é mais 100. Pessoal, até aí tudo bem ou vocês querem que eu volte? Precisar que eu volte? Tudo bem? Então, vou lá. Vou somar os E's, né? Ó, saí de X, ó. Então, ficou menos 10, né? Aqui eu vou ter menos 80, né? Lá em cima eu vou ter menos 30 e lá em cima eu vou ter mais 100, né? E aí eu voltei para o ponto X, então somei todos os E's. Agora a mesma coisa, ó. Se eu estou saindo do ponto X e andando junto com a corrente, todos esses resistores estão consumindo tensão. Então o produto R vezes I vai ser negativo, porque um resistor consome energia elétrica, né? Então, a somatória dos R's é 3 mais 5 mais 2. Vai ficar 3 mais 5 mais 2, tudo isso vezes I. E eu vou tentar achar o valor do I. Então, vou ficar aqui 0 é igual, olha, é 80, menos 80 com menos 10 dá menos 90 com menos 30, menos 120. Menos 120 mais 100 dá menos 20. Tudo bem? Aqui eu vou ter 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então, aqui eu vou ter menos 10 vezes I. E eu vou resolver essa equaçãozinha, ó. Menos 10i passa para o outro lado da equação somando. Mais 10i é igual a menos 20. Quem que é esse i? 10 está multiplicando, passa dividindo. É menos 20 dividido por 10. Esse i é igual a menos 2 amperes, né? O que significa esse sinal negativo que eu encontrei aqui? Que o sentido da corrente não é o sentido que eu atribuí. Está errado, né? Então, se eu atribuir o sentido horário e o sentido tivesse correto, o valor teria que dar mais 2 amperes. Como ela deu negativo, significa que o sentido correto é o sentido anti-horário. Então, a resposta dessa questão é I é igual a 2 amperes com um sentido contrário daquele que eu atribuí. O sentido correto não é o sentido horário. O sentido correto é o sentido anti-horário. Bom, tudo bem o que eu falei até aqui? Ficou claro? Tá sim, professora. Tá bom? Então, agora a gente vai complicar um pouquinho mais, né? Agora a gente começa a complicar. Então, questão 2. No circuito representado na figura abaixo, a intensidade da corrente elétrica através do resistor de 2 ohms, essa corrente nesse pedaço do fio é 2 amperes. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão ideal epsilon. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão epsilon. Qual o valor da diferença de potencial entre os terminais da fonte? Ou seja, qual o valor de epsilon? Quantos volts a fonte está produzindo, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
O resistor de 4 e o resistor de 2 estão em série ou paralelo? Paralelo. Legal. Gervásio passou aqui no Beleza. Então em chat. paralelo. Perfeito. Professora, o Gervásio perguntou se sempre tem que indicar o sentido na solução. Só se ele pedir, Gervásio. Se ele falar calcule o valor da corrente, você não precisa indicar o sentido, mas se ele pedir o sentido, você tem que indicar. Tudo bem? Então, volto lá. Ó. Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito fácil, né? Se nesse fio aqui a corrente é 2 amperes, quanto é a corrente que está percorrendo esse resistor de 4? Sem fazer conta. Por quê? Proporcionais, né? Se dó divide. Isso. Então, perfeito. Ó, a Alessandra está perfeita. A gente viu que a resistência, ela bloqueia a passagem da corrente. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Se aqui a resistência dobrou, a corrente, então, vai diminuir pela metade. Perfeito. Um outro jeito de ver, né? Se eu quero calcular a tensão aqui, a diferença de potencial, ficaria R vezes I, 2 vezes 2, 4. Aqui 4 vezes 1, 4. Em paralelo, não posso esquecer que sempre em paralelo, a DDP é igual a quanto, né? A DDP do primeiro resistor tem que ser igual a DDP do segundo. Em paralelo, as DDP são iguais. Perfeito? Agora, a última pergunta, né? Quanto é a corrente que está saindo da bateria? Quanto é essa corrente aqui, ó? Sem fazer conta nenhuma. Essa é mais difícil? Não. Qual é a corrente, ó? Qual é a corrente que está passando aqui em cima no fio, ó? Corrente total que saiu da bateria. Essa é 3, né? Por quê? Porque a 2 e a 1. Isso, ó. Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto em que é encontro de fios. Eu chamo de nó no circuito, né? Então, a corrente total que saiu da bateria veio, né? Ela só tinha esse fiozinho para percorrer, ó. Quando chegou aqui, ela tem tanto o caminho do resistor de 2 quanto de 1. Então, ela se dividiu, ó. Parte dela de 2 amperes foi para o resistor de 2 e 1 ampere foi para o resistor de 4. Como a corrente é conservada dentro do circuito, qual é a corrente que saiu da bateria? A soma de 2 mais 1. Tudo bem? Então, saiu da bateria a corrente total, ela veio o tempo inteiro 3 amperes. Chegou nesse ponto, parte dela veio para cá, que é 2 amperes, a outra parte deu a volta no circuito, que é 1 ampere. Ou seja, a corrente total do circuito, quanto é que é? 3 amperes. E a gente pode transformar esse circuito num circuito parecido com o de cima, de uma única nave, né? Como? Encontrando a resistência equivalente de 2 e 4, né? Como eles estão em paralelo, como é que eu acho a resistência equivalente desse trechinho, né? Como são só 2 resistores, não sei se vocês lembram, é o produto dividido pela soma. Então, 2 resistores em paralelo, eu vou fazer assim, 2 vezes 4 sobre 2 mais 4. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. 8 dividido por 6. Isso aqui dá 4 terços de ohm. E aí, no lugar de eu colocar 2 e 4, eu coloco um único resistor que corresponde a 4 terços. E eu redesenho o circuito. O circuito, vocês vão perceber que vai ficar bem mais fácil, ó. Eu tenho um resistor de cima aqui, ó, que é 1 terço de ohm, né? Eu tenho aqui a minha bateria, que eu não sei qual é a força eletromotriz que ela está produzindo. Embaixo, a gente tem de novo, ó, 1 terço de ohm. E no lugar de 2 e 4, a gente tem um único resistor e esse resistor vale 4 terços de ohm.
Olha que interessante, olha a gente fechando o circuitinho aqui, ó. Então aqui a gente vem, né, ó, e isso aqui vale 4/3 de ohm, né? Como eu tenho um circuito de um único fio, eu estou olhando a corrente inteira, né, nesse novo circuito. E eu sei até o sentido dela, porque se esse aqui é o gerador, ó, a corrente vai do negativo para o positivo. Eu sei que a corrente aqui é igual a uma corrente de 3 amperes. E aí a gente usa a lei de Ampère, né? Ó. Então a gente pode escolher um pontinho, vou escolher um pontinho aqui, vou chamar esse pontinho agora de Y. Eu já sei o sentido correto da corrente, ó. Eu vou caminhar e vou escrever lá U de Y e Y, pode ser a U de XX, quem que é? É a somatória dos E's mais a somatória dos R vezes isso. Então eu vou devagarzinho, ó. Se eu sair de Y e voltar até Y, U de X até de Y até Y é igual a zero. Somatória dos E's. Então, olha, eu entro do polo negativo e vou para o polo positivo. Então, isso aqui é mais E, ele que eu quero encontrar, né? Somatória dos R's, né? Então, eu vou ter 1/3 mais 4/3 mais 1/3. Como o resistor consome tensão, então fica menos, ó, 1/3 mais 4/3 mais 1/3 vezes o I. Mas o I eu sei, eu encontrei o I. O I total quanto é que é? 3 amperes. Então ficou fácil, ó. 0 é igual a epsilon menos. Então vou somar 1/3 mais 4/3 mais 1/3, isso dá 6/3. 6/3 vezes 3, né? Bom, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, 0 é igual a epsilon menos 6. Menos 6 passa somando, o epsilon é igual a 6 volts. Tudo bem o que eu fiz até aqui? Vocês querem que eu volte algum pedacinho ou ficou claro? Voltar, por favor, na parte do nó, onde determina a corrente nos dois nós? Posso sim, ó. Olha que interessante, ó. Você entendeu o que é um nó? Uhum. Isso, então, ó, isso aqui não é um nó, né? Porque aqui o fiozinho é retinho, você só fez a curva, né? De um cantinho lá. Mas Sim. aqui não, aqui a corrente se divide, né? Então, você entendeu por que aqui é 2 e aqui é 1? Não. Então, legal, ó. Então, a resistência bloqueia a passagem da corrente. Então, se aqui a resistência 2 e aqui a resistência dobrou, ela bloqueia mais a passagem da corrente. Então, se nesse resistor de 2 amperes, se eu dobrei a resistência, eu bloqueei mais, a corrente agora passa a ser 1 ampere. Ficou claro agora? Para você perceber isso, se 2 mais 1 é 3, e aí é por isso que ali a corrente ficou 3. Isso, ficou claro agora? Sim. Beleza, tá bom. Então agora a gente vai para a última lei, que na realidade são as leis de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff, nós vamos ter 3 questões. Eu vou fazendo uma delas, se possível eu faço até 2, né? Vou começar pela questão 3 aqui, ó. A gente tem a seguinte pergunta, né? Na questão 3. Determine a leitura do amperímetro ideal para o circuito abaixo. O amperímetro está aqui, né? O que ele quer quando ele pede a leitura do amperímetro? Vocês sabem me dizer? Saber quanto está valendo a corrente nesse ponto. Isso. Então eu quero a corrente nesse fio aqui, ó. É aqui que está o amperímetro, aqui que eu quero a corrente. Vocês conseguem ver quantos nós tem nesse circuito? Um só. Aonde? Opa, é aqui, ó, Samuel. Então, eu vou batizar esse nó de A, tá bom? Alguém consegue ver um outro nó nesse circuito ou não? É nó, Samuel? Opa! Por que aqui é nó?
Porque a corrente... Aqui a corrente não junta? Não ou não é? Um fio que não tem nó, a corrente sempre tem o mesmo valor. Então, se você olhar depois ou antes desse ponto, a corrente tem o mesmo valor antes e depois desse ponto? Ela se juntou, né? Então, isso é um nó. O nó dividiu corrente. Porque antes e depois não é o mesmo valor. Tudo bem? Então, tá certo. Então, o ponto B também é um nó. Toda vez que você tiver fio cruzando, ali é um nó. Não tem jeito. Aqui não tem fio cruzando nada, né? É o mesmo fio aqui, ó. Mas aqui não, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá cruzando no meio desses dois. Então, esse é um nó. Tá bom? Então, aí tá um problema muito grave, né? Porque toda vez que eu tenho nós, eu tenho correntes diferentes. Eu vou ter 3 correntes diferentes para esse circuito. Eu vou desenhar ele um pouquinho maior, né? Pra gente analisar com calma. Eu vou desenhar todo o circuito aqui com calma, porque agora a gente vai ter que tomar mais cuidado, né? Vou desenhar aqui, vou desenhar lá um resistor, que é um polo positivo e um negativo. Aqui eu vou ter um resistor também. Tá bom. Eu vou fechar aqui embaixo. Vou colocar aqui, vou tirar até um amperímetro para a gente ficar melhor. Então, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Então aqui nós temos um resistor, ó, de 20 ohms, né? Aqui nós temos um resistor de 12 ohms. Aqui eu tenho um resistor, ele colocou quadradinho, né? Eu estou colocando na forma de serrinho, ó. Então eu tenho de 20, de 12 e de 8, né? E aqui eu tenho, olha, polo negativo e polo positivo de 30 volts. Então eu sei que aqui eu tenho o polo negativo e aqui eu tenho o polo positivo. E aqui nós temos 30 volts. Aqui no meio eu tenho o negativo e o positivo, eu tenho 20 volts. Então aqui eu vou ter o negativo e aqui eu vou ter o positivo. E isso aqui vai ser 20 volts. E aqui eu tenho o negativo e o positivo e 28 volts. Então aqui eu vou ter o negativo e aqui eu vou ter o positivo. E isso aqui é 28 volts. Pronto. Então, olha, coloquei o circuito. Eu quero a corrente nesse fio aqui, ó. Nesse fio. Então, a primeira coisa importante, quando vocês baterem o olho e vocês verem circuitos de 2 malhas, 2 caminhos fechados, a primeira coisa é ver se só tem resistores nos fios de tal forma que dá para juntar os resistores e transformar ele num circuito de uma única malha, de um único caminho fechado, né? Se não tiver, que é o caso aqui, ó, porque esse fio aqui tem resistores, mas tem uma coisa que é gerador no motor. Então não dá para pegar esse fio e juntar com esse fio só pensando em resistores, não dá, né? E eu sei que eu tenho um nó aqui em cima que eu estou chamando de A e um nó aqui em cima que eu estou chamando de B. Então a primeira coisa, né? Eu tenho 3 correntes diferentes, por quê, né? Então, se, por exemplo, isso aqui é uma bateria e sai uma corrente aqui, ó, que eu estou chamando de I1, ó, essa corrente aqui é I1, quando ela chega no nó A, ela se divide. Então, vou falar que essa corrente que desce aqui embaixo até chegar no nó B é a corrente que eu vou chamar de I2, e a corrente que sai do nó A pelo caminho da direita e vai até o nó B, essa aqui eu vou chamar de I3. Olha lá, ó. Ela vai, ó, é o único fio, ó, não tem como ela se dividir, ó. Então, esse aqui é I3, até que ela dá a volta inteirinha no circuito, ó, e ela chega no nó B de novo, né? Ao longo de todo esse caminho de B até A, isso aqui é a corrente que eu estou chamando de I1. Olha lá. Então, nesse circuito agora de 2 malhas, quantas correntes eu tenho? Eu tenho a corrente I1, eu tenho a corrente I2 e eu tenho a corrente I3. Eu tenho 3 valores de correntes diferentes. Qual que ele pediu para calcular, né? A pergunta é bem clara, ó. Determine a leitura do amperímetro ideal para o circuito abaixo. O amperímetro está colocado aqui em cima, ó. Aqui em cima eu quero determinar o valor de quem? De I1.
Bom, tudo bem até aí ou vocês querem que eu volte? Então, quando você tem um circuito de duas malhas, você vai, para resolver, você vai usar as leis que nós chamamos leis de Kirchhoff. Kirchhoff, na realidade, né? Quando a gente lê tudo isso junto. A primeira lei de Kirchhoff é uma lei muito fácil, né? Ela fala o seguinte: você olha um nó, a somatória das correntes que entram naquele nó tem que ser igual à somatória das correntes que saem daquele nó. A gente tinha feito isso aqui, ó, né? Nesse nó aqui, ó, saiu 2, saiu 1, quanto é que entrou? Entrou 3, né? Então, eu vou, por exemplo, pegar o nó A, né? Quem é a corrente que está entrando no nó A? Como é que chama a corrente que entra? Dá para vocês enxergarem? 2 está entrando no nó A? Tá. Quem está apontando para fora do nó A? Só isso, ó. Então no nó A está apontando para dentro, está entrando e 1, está saindo e 2 e 3. Então como é que é a primeira equação que é a lei de Kirchhoff? A soma das correntes que entram, mas só tem uma entrando, só tem 1, é igual à soma das que saem. Quem está saindo? E 2 mais e 3. Pronto. Essa é a primeira equação para mim resolver aquele circuitinho, né? Vocês poderiam falar, professora, mas a senhora fez para o nó A, né? Se a gente fizesse para o nó B, será que isso daria diferente? Então vamos dar uma olhadinha no nó B, né? Vamos olhar o nó aqui de baixo. Quem que está apontando para dentro no nó B? E 1, e 2 ou e 3? Então, a soma do que aponta para dentro, está apontando para dentro e 2 mais e 3 é igual à somatória do que sai do nó B. Quem que está saindo do nó B? Bom, agora eu quero perguntar para vocês. A equação que eu construí para o nó A, ela é igual ou diferente da equação que eu construí para o nó B? Falando que 1 é igual a 2 mais e 3, ou 2 mais e 3 é igual a 1, né? E aí a gente vai lembrar das aulas da professora Vanessa de matemática, né? Se você tem um problema que tem 3 incógnitas, quantas equações você tem que ter para resolver esse problema? 3 equações. Eu só tenho uma equação, né? Essa aqui eu estou chamando de equação 1, né? Como é que eu encontro as duas outras equações? Eu vou esquecer que tem o caminho fechado do lado de cá, olha. A gente vai usar a lei de Ompoulet para essa malha. Eu vou ter... Opa, deixa eu abaixar aqui para vocês enxergarem. A gente vai usar a lei de Ompoulet para essa malha e ter a equação 2. Depois a gente vai usar a lei de Ompoulet para a malha do lado direito e vai ter a equação 3. Daí a física acaba e a gente vai começar a resolver o problema matematicamente, né? Então, primeira coisa, a gente tem que batizar essas malhas de uma letra. A gente costuma usar alfabeto, a gente usa letras gregas para batizar, né? E a gente também indica o caminho que a gente vai percorrer a malha, né? É sempre interessante a gente andar a favor das correntes, né? A favor da corrente 1 e a favor da corrente 2. Então, eu vou andar na malha alfa, ó, no sentido horário, né? E vou esquecer que existe a malha beta. É como se esse caminho aqui não existisse, ó. Só existisse esse caminho fechado. Então, eu vou escrever a lei de Ompoulet, mas eu vou escrever para a malha, que é a malha alfa, né? Ó, sabendo que eu estou andando no sentido horário. Então, tem o ponto A lá em cima, né? A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai sair de A e somando tudo até chegar em A. Então, aquela lei que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, vai ficar o quê? U de A até A é igual a quem, ó? A somatória dos E's, os E's são as voltagens,
mais quem? Mais a somatória dos R vezes I. Então, vou devagarzinho, né? Vocês sabem quanto vale o de A até A? Isso, saí de um ponto A e voltei até o ponto A, fechou a malha zero. Somatória dos Z's, então vou com cuidado, ó. Saí do ponto A, tô descendo, ó. Esse aqui vai ser mais 20 ou menos 20? Esse aqui, ó. Que? E esse aqui vai ser mais 30 ou menos 30? Isso. Então, eu fui do positivo para o negativo, diminuiu. Então, esse somatório do que aqui é menos 20. Ó. Tô caminhando, ó. Do negativo para o positivo aumentou. Então, isso aqui é mais 30. Tudo bem até aqui? Né? Agora, o cuidado que eu tenho que ter. Vou pegar a somatória dos R vezes isso. Aqui que está o problema, ó. Esse resistor de 8 ohms, a corrente que está passando por ele é em 2, né? E aqui desse outro lado, a gente não tem, deixa eu olhar para ver se eu não copiei errado, não tem resistores mesmo, né? E aqui desse lado não tem nenhum resistor, né? Então eu vou falar assim, olha, vou começar. Aqui o resistor é 8 e a corrente é em 2, eu estou andando junto com a corrente, então esse resistor consome tensão, vai ficar menos 8 e 2. E desse outro lado aqui eu não tenho nenhum R vezes I1. Então, R vezes I1 não tem nenhum R. Matou. Vocês percebem que já dá para encontrar o I2 aqui, resolvendo essa equação? Olha, vai ficar 0 é igual menos 10 mais... Desculpa, menos 20 mais 30, isso aqui dá mais 10, menos 8 e 2, né? Agora eu posso resolver a equação, menos 8 e 2 passa para o outro lado, mais 8 e 2, isso aqui é igual a 10. Quem que é 2? E 2 é igual a 10 oitavos, né? Se eu dividir por 2 em cima e 2 embaixo, isso aqui dá 5 quartos, né? 5 quartos dá 1,25 amperes. Eu achei I2, né? Poxa, mas professora, a senhora não quer I2, a senhora quer I1, porque é aqui que está o amperímetro, né? Então, será que se eu trocar o I2 nessa equaçãozinha aqui, dá para achar o I1? Não, né? Porque eu preciso achar o I3. Então, eu vou fazer o quê? Ó, vou olhar a malha beta. Presta atenção que aqui tem um pulo do gato. Ó. Se você andar no sentido horário, você anda a favor de I3, mas você anda contra I2. Então, quando você está andando a favor da corrente, aquele resistor, ele está consumindo tensão. Mas quando você anda contra, é como se ele está indo contra o consumo. Então, esses dois resistores, o produto R vezes I vai ser negativo, mas esse resistor, pelo fato de você estar andando contra a corrente, o produto R vezes I vai ser positivo. Então, muito cuidado com esse detalhe, né? Quando você caminha, é o sentido de beta, você tem que olhar se você está indo a favor das correntes em cada fio. Se você estiver andando junto com a corrente, aquele produto do R vezes I é negativo, mas se você andar contra a corrente, aquele produto do R vezes I é positivo. Então, a gente vai usar a mesma lei que a gente usou até agora, só que a gente vai olhar a malha beta, né? Ó, que a gente está caminhando no sentido horário também, né? E vou a mesma coisa, ó. Vou escrever do mesmo jeito. O de A até A, quem que é? É a somatória dos Z's mais a somatória dos R vezes I. Ó, tô saindo do ponto A, vou dar a volta inteirinha na malha e vou voltar para o ponto A. O de A é 0, é igual. Somatória dos Z's. Então, eu venho, ó, isso não é E, isso não é E, ó. Aqui eu vou ter de mais para menos, eu vou ter menos 28. E aqui eu vou ter de menos para mais, eu vou ter mais 20. Então, somatória dos Z's vai ficar menos 28 mais 20. Agora eu vou pegar os R's, ó.
Aqui eu estou andando a favor do I3, então eu tenho 23 mais 12 e 3, e eu volto para o ponto B. Então, 23 com 12 e 3 dá 32 e 3, menos 32 e 3. E aqui, ó, prestem atenção, né? Agora eu estou subindo e o 2 está descendo, né? Então, esse resistor aqui é como se fosse uma bateria, uma pilha recarregável, né? Quando eu inverto a polaridade, ela faz o contrário do que ela faria normalmente. Então, aqui eu tenho 8 e 2, mas não é no sentido que ele está consumindo, né? Então, é no sentido inverso, porque eu estou andando contra a corrente. Então, seria mais 8 e 2, né? Por que fica fácil? Porque eu descobri que o I2 é 1,25. Então, eu posso trocar o I2 por 1,25. Então, fica 0 é igual a menos 28 mais 20. Aqui fica menos 8. Aqui eu vou ter menos 32 e 3. E aqui eu vou ter mais 8 e 2. E o I2 é 1,25, né? Pessoal, 1,25 vezes 8, vocês sabem quanto dá isso? Dá 10? Ah, você já fez a conta, é isso? Eu já fiz o total já. Tá, então eu só vou terminar aqui para as pessoas acompanharem direitinho, tá? Então fica menos 8, menos 32 e 3, e isso aqui vai ficar mais 10, tá bom? Menos 8 mais 10, isso aqui vai dar mais 2, né? Então menos 8 mais 10 deu mais 2 passa para o outro lado menos 2. Então a gente vai ter que menos 2 é igual a menos 32 e 3, ou seja, o nosso I3 é igual a 2 dividido por 32, que é a mesma coisa que 1 sobre 16 avos, né? E esse 1 sobre 16 avos deu quanto? 0, perfeito. Pronto. Bom, agora, ó, se eu achei o I2 e o I3, eu acho o I1. Quem que é o I1? O I1 é a soma de I2 mais I3 e a gente mata a questão, né? Então, eu vou falar aqui que o meu I1, a minha corrente onde estava o meu amperímetro, é a corrente 2 mais a corrente 3, ou seja, é 1,25 mais 0,0625. Então, 1,25 mais 0,0625. Quanto deu isso? Deu 0, acho que é 3 aqui, né? Não, isso aqui vai dar 1,31? Isso. É aproximado isso ou não? Isso, aproximado. Tá em volta dele. Tá bom. Pronto, essa é a leitura do amperímetro. Bom, o que vocês acharam até aqui? Muito complicado? Eu achei de boa, eu tava com dificuldade em achar o sentido da corrente. Mas agora que você falou que pode fazer escolhendo qualquer sentido e ver se positivo ou negativo, aí facilitou bastante agora. Tá bom, tá bom. Olha, a gente tem mais alguns minutinhos, né? Vocês conseguem ficar mais um pouquinho ou vocês têm que sair? Como é que vocês estão? Eu consigo ficar. Foi 45 só, dá pra ficar. Tá, então eu vou usar mais uns minutinhos, tá bom? Então vamos lá, eu pego mais uns 10 minutinhos. Tá, espero que esteja ficando clara a explicação, né? Olha, eu estou indo devagar para vocês entenderem passo a passo, né? Vocês preferem o 4 ou vocês preferem o 5 agora? Pode ser um dos dois, né? Tá bom. Então vamos lá. Ó, então vou ler com cuidado, ó. Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela ou não? Como é que tá?
Tá. Ó, no circuito abaixo, os geradores são ideais. As correntes elétricas têm os sentidos indicados. Olha que beleza, ó. Então, o I1, ó, ele já indicou, eu não preciso nem saber o sentido. Esse é o sentido correto de I1, ó. Esse aqui é o sentido correto de I2. E esse aqui, ó, é o sentido correto do I3. Olha que beleza, né? E ele falou que o I1, que é esse fofinho aqui, ó, vale 1 ampere. Então, eu já sei que o I1 vale 1 ampere. Né? O que ele quer? Ele quer o valor dessa resistência desconhecida R, né? Peraí. Tem um problema aqui. Peraí, aqui é 10, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 3. Ixi, onde é que está o R aqui? Tem algum probleminha aqui, ó. Eu tenho 10, 3, 14, 3 ohms. Não temos o R desconhecido aqui. Me desculpem. A gente não vai conseguir resolver essa questão. Não tem o R desconhecido aqui. Pode ser que eu tenha cortado a questão quando coloquei, tá bom? Então essa não dá para resolver, porque teria alguma resistência, pode ser que esteja aqui embaixo, que é desconhecida, mas eu não sei onde está, tá bom? Então, não vamos fazer de cima. Então, vamos devagarzinho. Ó. No circuito representado no esquema a seguir, as fontes de tensão de 12 volts, ó, que eu tenho uma fonte de tensão de 12 e de 6 volts, são ideais. Os resistores de 12 ohms, então aqui eu tenho 12 ohms R1 e R2, então tanto o resistor R1 quanto o resistor R2, ambos valem 12 ohms, são idênticos. Os fios de ligação têm resistência desprezível. Nesse circuito, a intensidade de corrente elétrica em R1 é igual a. Então, ele quer a corrente aqui em cima, que passa pelo resistor R1. Tem algumas alternativas que falam que é 0,50, né? Só que essa 0,50 é no sentido de x para y, então a corrente está indo de x para y, ou ela está indo de y para x. Então, não basta só a gente descobrir o valor da corrente no resistor R1, a gente tem que saber o sentido também, tá bom? Então, a gente vai marcar os nós, né? Perguntinha, X é um nó ou não é um nó? Y é um nó? Legal. Tem mais nó aí ou só tem o Y? Isso, então vou chamar esse aqui de Z, né? Tranquilo? E agora ele não deu sentido, eu vou chutar, ó. Então eu vou falar que a corrente que vem, ó, de Z, ó, até Y, esse aqui eu vou chamar de I1. Nunca se esqueçam que entre dois nós eu só tenho uma corrente, né? Daí eu vou falar aqui de Z até Y pelo caminho aqui do meio eu chamo de I2. E de Y até Z pelo caminho da direita eu vou chamar isso aqui de I3. Tá bom? E agora eu vou montar as equações para esse nosso circuitinho. Nossa, eu quero muito fazer esse exercício com vocês. Vou tentar, né? Então eu vou pegar o nó Y, né? Quem está entrando no nó Y? A corrente I1, quem que está saindo? I2 e I3. Então, a gente tem a primeira equação. A soma do que entra no nó, I1, é igual à soma do que sai, I2 mais I3. Então, é a primeira equação. Daí, a gente vai montar a segunda equação, né? Ó, preste bem atenção, eu vou escolher essa malha, né? Ó, essa malha aqui do lado esquerdo, ó. Vou falar que esse sentido aqui é alfa, ó. Daí eu ando a favor de 1 e a favor de 2. Então, como é que vai ficar essa equação agora, né? Ó, então, eu vou falar lá, vou sair do ponto Z, vou somando tudo até chegar no ponto Z. Então, eu vou falar que U de ZZ é igual a somatória dos Z's mais a somatória dos R vezes Is, né? U de Z até Z é 0, né? A somatória dos Z's, ó, saiu daqui, ó, menos mais dá mais, eu estou aumentando, então é mais 6. E aqui, olha, eu termino, ó, não tem mais voltagem nessa malha. Tem um resistor de 12 e tem um resistor de 12. Então, só tem essa tensão aqui que é mais 6. Então, vai ficar mais 6. Aqui, olha o cuidado, ó.
esse resistor de 12 está sendo percorrido pela corrente 1. E esse resistor de 12 está sendo percorrido pela corrente 2. Então, eu vou ter menos 12 e 1, menos 12 e 2. Né? E aqui, olha que triste, não dá para resolver essa equação, porque ela tem duas incógnitas, né? Então, eu só vou isolar o que tem variável para um lado, né? Então, eu vou escrever assim, mais 12 e 1, mais 12 e 2 é igual a 6. E a única coisa que eu posso conseguir fazer é simplificar, dividindo tudo por 6. Então, eu vou ter que 2 e 1, mais 2 e 2, isso aqui é igual a 1. Pronto, olha lá. Então, além de ter a equação número 1, que eu tinha lá originalmente, ó, olha, eu tenho agora a equação, que é a equação número 2. Olha, tá aqui, né? Pronto. Bom, mas se eu tenho 3 incógnitas, eu não dou conta de resolver um sistema com 3 incógnitas e 2 equações. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar outra malha, ó. Essa malha aqui que é a malha beta. Então, chamo de malha beta, vou andar no sentido horário, né? Saio de Y, dou a volta até Y. Então, vou pegar a malha beta e eu vou escrever o que agora, né? Ó, U de Y até Y é igual a quem? A somatória dos Z's mais a somatória dos R vezes Is. Legal. U de Y até Y é 0. Isso aqui vai ser igual, né? Ó. Então, eu começo. Saio aqui de Y, né? Ó. Então, aqui de mais para menos dá menos 12 e volto, aqui não tem tensão, né? Então, ficou menos 12. Vou somar os R vezes Is, ó. Aqui não tem nenhuma resistência. Aqui tem uma resistência de 12 percorrida por I2, só que eu estou subindo e I2 está descendo. Então, vai ficar aqui, né? Mais 12 vezes I2. Não sei se ficou claro, né? Vim, ó, olha. Aqui agora eu vou subir para voltar a Y, mas o I2 está descendo. Então, esse produto de R vezes I é positivo. Pronto! Agora a gente acha I2, achando I2, a gente substitui acha I1, achando I1 e I2 a gente acha I3, tá bom? Então, isso vai ficar aqui, menos 12 passa para o outro lado 12, ó. 12 é igual a 12 e 2, né? Ó. Posso passar o 12 dividindo, 12 dividido por 12 dá 1, então nosso I2 é igual a 1 ampere. Opa, olha que lindo, ó. Achei o I2, volto na outra equação e substituo, ó. Então, eu vou ter 2 e 1 mais 2 vezes 2. Como o I2 vale 1, então fica 2 vezes 1, 2, é igual a 1, né? Mais 2 passa subtraindo, então eu vou ter 2 e 1 é igual a 1 menos 2, né? 1 menos 2 dá menos 1, então eu vou ter que 2 e 1 é igual a menos 1, ou seja, I1 é igual a menos meio. Presta bem atenção que o sentido de I1 está errado, porque ele deu negativo. Mas eu só inverto o sentido depois que eu resolver todo o sistema. Então, eu primeiro vou trocar o I1 com o sinal negativo nessa equação, né? E depois que eu achar I1, I2 e 3, eu vejo aqueles que deram negativo é que inverto o sentido. Então, eu vou voltar lá para a equação. I1 é igual a I2 mais I3. Então, eu vou lá reescrever. I1 é igual a I2 mais I3. O I1 vale menos 0,5 e o I2 a gente achou lá em cima que vale 1 ampere. Então, ficou assim, menos 0,5 é igual a 1 mais I3, né? Mais 1 passa subtraindo, então menos 0,5 menos 1 é igual a I3, né? Menos 0,5 menos 1, isso aqui deu quanto? Isso aqui deu menos 1,5. Tem alguma coisa errada aqui. Espera só um pouquinho. Tá?
Vocês estão acompanhando comigo? Não tá certo. Então aqui ficou mais 6. Aqui ficou menos 12, 2. Com menos 12, 1 tá correto. Onde está o problema disso aqui? Espera aí. Saí de y e voltei até y. Menos 12 está correto. Aqui eu estou subindo, então está certo. Mais 12, 2. Mais 12, 2. Eu achei que o I2 é 1 ampere. Confere. Achei que o I2 é 1 ampere. Voltei para cá. 2 vezes 1, 2. Menos 1. Menos meio. Tem algum erro de gabarito nessa questão? Ou De I1 tá errado? Quer dizer que em vez de ser de x para y, é de y para x. não, querida, porque eu tô achando menos meio e não tem nenhuma das alternativas que é menos meio. Não sei se você está enxergando. É porque eu tinha pesquisado na internet. E na internet eles conseguiram o resultado direto de meio. E a resposta seria a B. E a minha tinha dado igual a sua, menos. Desculpa, é porque eu tô achando I3 e na realidade o que ele quer é I1. É isso. Me desculpa, tá certo. Deixa eu só terminar então, ó. É porque eu tava pensando que ele tava querendo I3. Daí eu falei, poxa, mas ele quer I3, mas eu aqui não tem nenhum I3, né? Mas na realidade ele não quer I3. Ele quer a corrente que percorre o R1. E o R1 aí eu chamei de I1. E o I1 deu quanto? Menos meio ampere. Então tá certo. Eu pensei que tivesse errado, porque eu pensei que ele quisesse I3. Então deixa eu só terminar que a gente volta lá. E você tá correta. O menos meio com menos 1 dá menos 1,5. Menos 1,5 o quê? I3. Então, olha lá, então I3 é menos 1,5 ampere. Por que eu estou falando isso, né? Agora sim, ó, agora eu terminei todo o meu sistema. Aqueles que têm sinal negativo, eu inverto o sentido. Então, qual que está com o sentido errado? O I1 e o I3. Então, o I3, na realidade, ele não tem esse caminho, ó. O I3 ele está fazendo esse sentido, né? De Y até Z. E o I1 está fazendo o sentido contrário porque ele também deu negativo. Então, o I1 não está indo de Z até Y no desenho original. Ele está fazendo isso aqui, ó. Esse é o sentido correto, porque ele deu negativo. Como ele está pedindo a corrente que passa por R1, que é o I1, então o I1 vale meio, mas o sentido correto é de Y para X. Y para X, por isso é que é a alternativa B. Tá bom? Por que é importante fazer todo o exercício com vocês? Porque muitas vezes ele não pede uma corrente. Eu poderia ter um exercício em que ele pedisse assim, né? Podia ser uma questão dissertativa em que fosse dito, determine o valor das correntes que passam em todos os trechos do circuito. E aí você teria que encontrar o I1, o I2 e o I3. O que pode acontecer? Às vezes a pessoa vê que o sinal é negativo, então ela troca o sinal para resolver a outra parte. Não pode. Primeiro você resolve tudo, depois que você encontrou todos os resultados, é que você inverte aqueles que têm sinais negativos. Tudo bem? Tranquilo? É isso, gente. Então a gente dá uma paradinha por aqui, tá bom? E é isso. Se precisar de alguma ajuda, vocês me mandem alguma mensagem, tá bom? Imagina. Fica com Deus, Alessandra. Tô sentindo falta do Gervásio falando. É uma pena que ele tá desligado. Ele tá mandando no chat. Ai, tadinho. Um beijo, viu, Gervásio? Fico com saudade de não te ouvir aqui. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite, Samuel. Boa noite, Letícia. Boa noite, Rafael.